gente finalizar essa parte formal do texto, uma competência que é distinta, mas que corrobora muito com a competência 1 é a competência 4, que são os elementos de coesão. Eu entendo a coesão como os conectivos que são presentes no texto e também entendo a coesão como os sinônimos, as retomadas em que eu vou fazer ao longo de toda a minha redação. O Enem ele tem algumas obrigatoriedades na coesão. Por exemplo, ele gosta da coesão entre os parágrafos, ou seja, você precisa colocar um operador argumentativo para mostrar exatamente o foco da discussão que você tem no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. O portanto no quarto parágrafo, que vai fazer essa ideia de fechamento, o além disso ou ademais no terceiro parágrafo, que faz a ideia de acréscimo, o de início em primeira análise no segundo parágrafo, que vai demarcar justamente o início da discussão, né? O início da discussão do posicionamento que você vai elaborar ao longo da sua redação a respeito da temática. Esses operadores, eles são avaliados aqui na competência 4. Então, para a gente gabaritar na competência 4, eu tenho que ter essa coesão intraparágrafos e interparágrafos, ou seja, preciso ter esses operadores todas as vezes em que eu mudo um parágrafo. Na introdução não precisa, porque a introdução é um parágrafo de apresentação, mas no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo é ideal que você coloque, o ideal é colocar. E também a coesão entre os períodos dentro dos parágrafos. Lembram-se que nós vimos aí nas aulas passadas a estrutura certinha, né, da paragrafação com 4 períodos. Entre esses períodos, quando você vai mudar de um período para o outro, é importante que você também tenha um marcador, que você tenha um elemento de coesão para mostrar a organização do seu texto. Nós temos que pensar na coesão da redação como se ela fosse um fio condutor da leitura do meu corretor, tá? Então é importante que você pense nisso, porque vai fazer um pouco mais de sentido para você. Só que não adianta simplesmente eu ter esses conectivos. Eu tenho que ter esses conectivos cumprindo a função de forma correta, ou seja, quando eu vou acrescentar uma ideia, ter conectivo de acréscimo, quando eu vou finalizar uma ideia, um conectivo de finalização, e tem que ter variedade. Você tem que evitar as repetições aí também para poder trabalhar melhor com isso. Eu quebro alguns paradigmas dos meus alunos, eu não sei se vocês já perceberam, e um dos paradigmas que eu quebro são essas listas de conectivos que a gente acha na internet, que às vezes o aluno acha que pode usar. O aluno ter esse contexto, ele recebe orientações precisas sobre expressões coesivas muito contextualizadas, então ele não corre o risco de pegar uma lista da internet e colocar ali na redação dele um conectivo arcaico, alguma coisa que já está em desuso na linguagem. Eu mantenho vocês atualizadíssimos a respeito disso, porque coesão é um dos assuntos mais interessantes que nós temos na redação, assim como argumentação, como apresentação da tese, como proposta de intervenção, enfim, assim como todos, eu adoro todos os assuntos da nossa redação. Mas é só para mostrar para vocês que no nosso curso particular você vai ter um acompanhamento muito mais voltado para isso, de uma forma muito mais específica e muito mais atualizada. Por quê? Porque nem todos os conectivos que são permitidos de serem usados no momento da elaboração da redação são adequados para apresentar uma opinião. Às vezes eles demarcam até uma certa contrariedade de ideias. Então eu ensino vocês a identificarem isso e a não cometerem essas falhas na hora de escrever as redações. Eu peguei um exemplo de um texto que conseguiu 200 pontos, tá? São 3 parágrafos, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. E ele tem 200 pontos em sentido coesivo. Então eu marquei os conectivos para vocês verem como esses conectivos são presentes, tanto no meio dos parágrafos, dentro dos parágrafos, como também no início de cada paragrafação. Eu fui marcando também aqui em negrito os vocativos não, perdão. Eu fui marcando aqui também em negrito as orações intercaladas, os apostos, justamente para você ver essa gramática um pouco mais elaborada, tá? Então aqui eu já começo com uma expressão coesiva, em primeira análise. É evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como um recurso destinado às elites, tá? Então assim, é exatamente a continuação da redação que vocês viram no slide anterior, é a continuação dessa redação aqui, tá? Então ela é uma redação
que a gente pode ter por base, por parâmetro na hora de avaliar tanto a gramática quanto a coesão. Então vejam, eu tenho aqui a minha marcação da minha opinião por meio aí do meu vocativo, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, aí eu venho com uma sequência de apostos, segundo Michel Foucault, filósofo francês, para fazer a apresentação dessa teoria de uma forma um pouco mais específica. O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Observa também, gente, a presença da terceira pessoa. Dificilmente um texto dissertativo, ele alcança a nota máxima em gramática quando ele está em primeira pessoa. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a demarcar mais a oralidade, a colocar mais expressões de oralidade quando a gente traz o texto para a primeira pessoa do plural. Não é proibido escrever uma dissertação na primeira pessoa do plural, porém a terceira pessoa do singular ainda é mais assertiva e muito mais persuasiva. Sob essa ótica, outra expressão coesiva, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Olha como essa sentença, como essa oração vai marcar o posicionamento do leitor. Por isso que ela é tão importante e tão valorizada na redação do Enem. Desse modo, conectivo de fechamento ou conclusão, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista. Olha aqui, ó, tô marcando de novo meu posicionamento, entre vírgulas, bem bonitinho, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então vejam, é um parágrafo que não é necessariamente a ideia que ele traz que é o mais importante, mas como essa ideia se apresenta. E a gente vai seguir essa mesma sequência, essa mesma estratégia no terceiro parágrafo. Ideia de acréscimo, além disso, uma comunidade que restringiu o acesso ao cinema, ó, marcadinho entre vírgulas. Estou trazendo uma oração intercalada aqui. Por meio de custos dos ingressos, representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então vejam, eu já vou demarcando o meu posicionamento dentro deste texto, trazendo um pouco mais de reflexão, um pouco mais de veracidade, de autoria para essa redação. Conectivo. Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado, da sociedade, Émile Durkheim, sociólogo francês, de novo uma sequência de apostos, dá para perceber que o candidato já usa essa estratégia, abrange-se duas divisões, normal e patológica. Elemento de coesão, seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise, olha só como eu estou demarcando a minha visão, rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Praticamente nós não temos período simples, só orações subordinadas dentro do parágrafo. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, olha só, de novo uma oração intercalada, só que agora separadinha por travessões, para mostrar que eu tenho domínio da pontuação, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Tá? Então, assim, vejam que essa composição vai demarcando os elementos de coesão, vai demarcando o posicionamento. Eu acrescento nos meus períodos mais simples, orações intercaladas, para fazer um alerta, para trazer ali à tona a marcação da minha autoria, do meu posicionamento em relação ao tema. Isso é extremamente importante. Quando a gente vai para a conclusão, olha a presença do portanto fazendo fechamento aqui, para que a nossa coesão também fique perfeita. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente dos custos de ingresso por região, junto à difusão
da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Eu estou marcando as orações no meio das sentenças para vocês verem aí como essa apresentação dessa estratégia gramatical ajuda muito na defesa de opinião. Nos meios de comunicação, por meio de anúncio, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Os elementos de coesão, eles ajudam inclusive na hora de apresentar a proposta de intervenção. Esses elementos, eles já vão norteando cada pedacinho da proposta. Então, também fica a dica que é muito importante de você colocá-los na sua conclusão. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema. Olha aqui, gente, minha opinião, como entretenimento destinado às elites. Olha que interessante. Por intermédio, de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Aí a gente faz o fechamento, né? Aí pode ser um período mais simples para fechar o seu parágrafo. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então vejam que a presença da terceira pessoa é evidente. Temos muitos vocativos, muitas orações intercaladas demarcando um certo posicionamento, uma leitura a respeito do tema, não há repetição de elementos coesivos. Todos esses elementos vão ajudar você a tirar uma excelente nota nessas duas competências que fecham aí por completo a avaliação, que é justamente as competências que vão cuidar da forma, da nossa linguagem, competência 1 e competência 4.